Olá pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso bate-papo de todos os sábados, sempre trazendo temas de interesse da cajucultura nacional. Meu nome é Vitor Oliveira, engenheiro agrônomo, vinculado ao Instituto Caju Brasil, e este bate-papo é uma parceria do Instituto Caju Brasil, blog da Cajucultura e canal da Cajucultura do YouTube. O Instituto Caju Brasil é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e que tem como bandeira maior a inovação para a sustentabilidade do agronegócio caju. Um bom dia todo especial aos que estão ingressando agora, ao meu amigo Fábio, a Caju da Montanha, da amiga Vânia, lá no Espírito Santo, ao Luiz Alencar, a Luzia Maria, que todos os sábados está aqui nos auxiliando aqui na hora das perguntas, a minha amiga Flávia. Bom dia para a Selene Benevides, da nossa Embrapa Agroindústria Tropical, ao Bob Trebor, que acabou de entrar, não é? E ao pessoal de Severiano Melo, que sempre está aqui conosco, não é? Ao Suá Melo, a Socorro, que sempre estão, ao Nelson Tadeu, ao professor Bruno Amaral Crispim, que nos deu a honra de estar aqui no sábado passado, da nossa Universidade Federal da Grande Dourados, ao Robertinho, a RL Projetos Agropecuários, né? Então, temos hoje um convidado, ou melhor, uma convidada muito especial, premiadíssima, apesar da sua pouca idade, né? Trata-se de uma jovem cientista vinda da região oeste potiguar, mais precisamente da minha querida Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Aliás, sou suspeito de falar dessa cidade, e eu estou falando da Ecarine Brito de Medeiros, né? A Ecarine, ela é graduanda do curso de Biomedicina, SEMI, e também desenvolve projetos de iniciação científica júnior na Universidade Federal Rural do Semiárido, da nossa UFESA, né? E também é voluntária do programa Ciência para Todos. A Karine já está conosco, né? Bom dia, Karine, e obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar deste bate-papo, né? Nossa, bom dia para todo mundo. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma alegria imensa estar aqui, né, falando de ciência e de uma planta que eu tanto amo, que eu desenvolvi tantos projetos a partir do caju. Então, Karine, hoje aqui nós já estamos, se eu não me engano, na 15ª live, né, que eu prefiro chamar de bate-papo, né? É mais nossa essa palavra, e é a primeira mulher que participa desse bate-papo. Então, você é pioneira também aqui no bate-papo do Instituto Caju Brasil. Então, bom, como não poderia deixar de ser, a nossa conversa ela vai rolar em torno dos projetos que você desenvolveu ou que ainda desenvolve e que tem um vínculo com essa fantástica árvore chamada cajueiro, né? E mais, contar para nós como se ganha o mundo com uma boa ideia, né? Então, Sim. logo de início e assim, numa ordem cronológica dos projetos que você executou, eu gostaria de saber que ideia foi essa de aproveitar as folhas do cajueiro para produzir uma embalagem biodegradável. Como é que começou tudo isso? Nossa, primeiramente porque eu queria desenvolver algum projeto para participar da Feira de Ciência no ano 2016. E aí eu lembro que minha orientadora, ela chegou para mim e falou: Karine, você precisa olhar o mundo ao seu redor, encontrar um problema e tentar solucionar.
E aí, nessa questão de querer olhar o mundo ao meu redor, encontrar um problema, eu vi que o Rio Grande do Norte, né, que é meu estado, ele é o segundo maior produtor de caju de castanha do país, e que a gente aqui fazia, tipo, pegava as folhas secas do cajueiro, ou queimava ou jogava ao lixo. E aí eu achava que, tipo, nossa, por que a gente faz isso, né? Sendo que é um resíduo que tem fibra e que dá para ser aproveitado para outra coisa. E aí eu lembro que eu estudei minha vida inteira em apenas duas escolas, que foi o CAIC do Abolição 4 e o Hermógenes. E ao lado da escola CAIC tem uma casa de convivência da pessoa idosa, onde lá tem mais de 20 pés de cajueiros. E, tipo, as folhas, elas caem constantemente. E lá o terreno dessa casa tem muita, muita folha. E aí eu via que as pessoas queimavam, jogavam ao lixo, né? E quando não fazia isso, as folhas ficavam lá acumulando, né, com lixo sólido. E aí a prefeitura só ia recolher uma vez no ano, enfim. E aí eu falei, não, a gente precisa reaproveitar essa folha em algo útil para a sociedade. Foi aí onde eu vi também que as embalagens de alimentos, elas demoram muito tempo para se decompor do planeta, né? As de isopor, por exemplo, mais de 400 anos. E aí tinha que a gente fazer uma coisa, né, para isso. E aí a Uhum. gente pegou a folha do cajueiro, que era a fibra, e transformou em uma embalagem biodegradável de alimento. Então, e é o que você fala, realmente, cada dia eu fico mais surpreso com o potencial que tem essa fantástica fábrica de ativos de inovação que é o Cajueiro, né? No caso específico das folhas, elas constituem. Eu lembro quando o primeiro trabalho que eu escrevi, que eu fiz o meu mestrado na área de nutrição mineral de plantas, né? E o primeiro trabalho, quando eu comecei a trabalhar com cajueiro, foi nessa área. Então, eu verifiquei que cerca de 46% da fitomassa do cajueiro é constituída por folhas, né? Sim. E que elas têm um potencial muito grande do ponto de vista de suprimento, inclusive de cálcio, para o solo, falando em termos de reciclagem de nutrientes. Agora, mas o meu olhar naquela época era só isso. E quando eu vi essa questão eu vi esse projeto, né, chamado Embacaju, né, embalagem biodegradável produzida a partir do reaproveitamento da folha do caju, eu digo, pô, fantástico isso aí, né? Como é que nunca ninguém pensou nisso, né? Agora, eu vi que esse projeto começou lá por volta de 2016, né? Ele foi concluído, não é isso? Sim. A gente tem que fazer algumas análises ainda para poder submeter a nossa redação, né? Depois de patente e depois ir para a Anvisa. Mas ele já está, tipo, é o meu projeto mais completo, eu posso dizer assim, onde ele participou nesse ano de um edital da Natura também, que eu tive a maior honra de participar. E a Embacaju foi conhecida pela equipe da Natura. E aí eu sou muito feliz, né? Talvez próximo ano ou depois a gente possa ver ele no mercado. Não sei, mas é algo assim que eu tenho muito amor por esse projeto. Foi o meu primeiro projeto e ele já está bem, bem concluído. Que bom, isso é fantástico, né? Eu tenho procurado nesses nossos bate-papos, até pela minha formação, né? Eu fui 40 anos pesquisador da Embrapa, né? Eu comecei muito novo, né? E eu acho que a ciência ela tem que ser cada vez mais valorizada nesse país, né? A ciência, a questão da educação, assim, eu considero assim fundamentais e assim eu vejo com muito bons olhos. Uma jovem cientista está trabalhando e está inclusive inspirando, né? E inspirando principalmente numa árvore que eu sou apaixonado, né? A minha vida, uma boa parte da minha vida como pesquisador e agora até como não tem ex-pesquisador, você é pesquisador a vida inteira, né? E eu estava falando para você que cada vez mais eu fico assim surpreso com o potencial dessa árvore e dos seus coprodutos, né? E um desses coprodutos, Karine, é o LCC, que é o líquido da casca da castanha, que em muitas fábricas de processamento da amêndoa da castanha de caju, ele tem o seu uso subestimado, né? Na semana passada, inclusive, nós tivemos aqui o professor Bruno Crispim, que está nos assistindo nesse momento, que é um jovem também professor, assim como você. Fantástico a conversa que nós tivemos com ele a semana passada, que inclusive depois da nossa live deu pauta para a Globo fazer
uma entrevista com ele, depois dessa live do sábado passado. E o professor Bruno, ele está trabalhando no desenvolvimento de um detergente, à base do LCC, com ação larvicida para o controle do Aedes aegypti, né, que é um problema seríssimo no nosso país. E eu tenho notícia de um outro projeto onde você e a equipe desenvolveram uma garrafa biodegradável, né, produzida a partir do reaproveitamento do LCC, do líquido da casca da castanha. Me fala dessa história. Então, eu já estava participando da Feira de Ciência, já estava muito envolvida nesse universo que eu sou apaixonada. E aí eu queria aprimorar em Bacaju, né? Eu não queria apenas ter aquele polímero ali de folha seca do cajueiro, mas eu queria também explorar o que o cajueiro podia me dar. E foi exatamente onde eu vi esse grande problema agroindustrial que existe nas indústrias de castanha, né? Que é onde o LCC, infelizmente, não tem muito aproveitamento. E o LCC, eu comecei a ler sobre ele e eu fiquei, assim, fascinada pelo potencial que ele tem, né? O potencial polimérico, o potencial antifúngico, enfim. E aí eu cheguei para minha orientadora e eu falei, Kiara, a gente precisa aproveitar isso. Né? E aí eu lembro que a gente entrou em contato com a indústria aqui de Mossoró, de castanha. A gente foi lá, pegou o LCC e começamos a fazer experimentos, assim, eu tinha um laboratório no quintal da minha casa, né, que eu montei, porque minha escola pública não tinha laboratório, e aí eu lembro que eu ficava brincando lá com o LCC, tentando transformar ele em plástico, em polímero, até que um dia, depois de muito, muito teste, eu consegui transformar o LCC em um plastificante, né, para o meu polímero, e aí eu mudei em formato de garrafa, e aí eu consegui transformar o LCC em uma garrafa biodegradável, né? É claro, eu falo isso assim, mas não foi fácil, né? Foi muito teste, deu muito errado no início, mas aí eu consegui. E aí a gente fala que é o aprimoramento da Embacaju, né? Porque um projeto foi ligando ao outro, não teve Uhum. nada solto, assim, nenhuma ideia solta. Mas eu já estava muito apaixonada pelo cajueiro por conta das folhas secas. Acabei me apaixonando pelo LCC e também pela resina do cajueiro, que eu também utilizei na garrafa para deixar ela mais cristalizada, transparente, né? E aí se deu nesse projeto da garrafa biodegradável, que foi no ano 2017, né? E que eu também sou muito apaixonada por ela. Ainda sonho um dia a gente poder ver uma garrafa dessa no mercado. Perfeito. E ainda na ordem cronológica que eu falei no início, né, com relação estou pegando aqui os destaques, né, eu gostaria que você falasse ainda, nós estamos falando do LCC, né, que muita gente talvez assim, tenha uma ignorância em relação à sua existência, mas eu queria que você falasse sobre um projeto que acho que ainda está em andamento, que é o desenvolvimento de um biocatéter, ou melhor, de um catéter bioativo, né, proveniente do aproveitamento do líquido da casca da castanha como alternativa na prevenção da infecção sistêmica. Né? E eu acho que esse projeto tem também algo de muito de coração envolvido nessa história. Eu queria que você contasse para quem está nos assistindo sobre esse projeto. Nossa, o Cateter Bioativo é meu terceiro projeto, né, assim, de vida. Ele foi criado no ano 2018, logo após o desenvolvimento da garrafa biodegradável, também utilizando o LCC, porque eu já estava muito fascinada pelo LCC, por toda a problemática que existe em torno dele, e também todo o potencial que ele tem. E aí, eu queria mudar de área, assim, tipo, para participar nas feiras de ciência, né? Eu não queria mais ficar na área ambiental, na área biológica. E aí eu queria partir para as biomédicas, que sempre foi uma área que eu me interessei muito, eu sempre me identifiquei muito. E aí eu lembro que, conversando com minha orientadora, a gente lembrou que no ano 2016 a minha tia, ela faleceu de infecção de corrente sanguínea ocasionada por um catéter de hemodiálise. E o pai da minha orientadora também faz hemodiálise, né? Faz muito tempo que ele faz hemodiálise. E o maior medo das pessoas que Uhum. fazem hemodiálise é porque eles acabam indo para casa com um catéter, né? Ainda na corrente sanguínea, porque, enfim, no outro dia eles vão voltar e tudo mais. E esse catéter, ele acaba infeccionando a corrente sanguínea do paciente, né? Os Uhum. pacientes renais. E aí eu vi que era um grande problema, eu fui pesquisar e eu vi que não existia catéteres com propriedades que pudessem inibir bactérias, fungos.
E eu fiquei, nossa, o LCC, ele tem esse potencial muito, né? Uhum. De inibir bactérias, fungos. é, E aí eu fiquei, não, eu tenho que aproveitar isso de uma forma que possa beneficiar pacientes e que vá para Uhum. o mercado hospitalar. E aí eu falei, Kiara, eu vou fazer um catéter bioativo, né? E que vai ter esse poder de Uhum. prevenir. Aí eu lembro que foi muito louco, porque ela falou pra mim, Karen, tu acha que tu vai conseguir? Aí eu falei, eu não sei, mas eu vou tentar. E aí eu lembro que foi mais um ano de muito teste, de muita pesquisa, e aí eu consegui fazer um polímero que tivesse todas as propriedades fisicoquímicas e também microbiológicas, para que possa ser catéter, né? No caso, eu fiz um polímero, eu moldei em formato de catéter, e após isso passou por todos os testes necessários. Uhum. Ainda faltam fazer alguns, né? De citopatologia, de hemocultura, enfim. Que infelizmente em Mossoró eu não encontrei, então eu vou ter que ir para Natal ou Fortaleza para realizar. E aí eu estou esperando passar a pandemia para que a gente consiga realizar esses outros testes. Mas o projeto Catete é meu projeto mais premiado, né? Onde eu fui com ele representar o Brasil na maior feira de ciência do mundo no ano passado. E eu ganhei o quarto lugar na minha categoria, que era de medicina avançada, e o primeiro lugar da Uhum. Sociedade Americana de Patentes. E aí eu tô falando de uma feira que reuniu mais de 1.800 jovens de todo o mundo e que Uhum. tinha uma moçoroense lá, que sempre estou a vida inteira em escola pública, na periferia, conseguiu subir no palco duas vezes da Intel ISEF, né, que é a maior feira de ciência do mundo. Então, eu sou muito feliz em falar isso, não pelos prêmios ou algo do Uhum. tipo, mas dizer que a minha ideia ela foi feita com a planta nativa da gente, que é o caju, e que é cultivado em larga escala no nosso Nordeste, que foi representado lá nos Estados Unidos, sabe? E era muito louco, porque, tipo, os Uhum. avaliadores, quando iam lá me ver, eles ficavam perguntando muito sobre o LCC, e aí eu tinha que falar, né? Tinha que explicar toda a anatomia da castanha, dizer de onde é que vinha o LCC e tudo mais. Aham. Foi uma experiência muito incrível. Esses potiguares não são fáceis, né? Não. Daí de onde vem a história de ganhar o mundo com uma boa ideia, né? Isso, exatamente. E são ideias. E agora, Karine, o ponto, nós falamos aqui rapidamente, né? De três projetos, muito rapidamente, né? Assim, fazendo uma análise na minha ótica desses três projetos, o ponto comum entre os três projetos é que eles produziram o que nós chamamos de ativo de inovação, né? Nesse sentido, como é que estão as questões ligadas à propriedade intelectual? Embora você já tenha falado rapidamente, assim, mais especificamente em relação às questões ligadas a patentes, já existe pedido de patente junto ao INPE referente a estes inventos? E mais, já houve alguma manifestação de alguma empresa privada, ou mesmo estatal, no sentido de levar esses ativos de inovação para o mercado? Como é que está isso? Nossa, muito boa pergunta. Eu confesso que todos os projetos ainda estão com o rascunho ainda, né, para poder pedir o depósito de patente, ainda não, nenhum foi pedido, porque o que acontece? Eu fiz os três projetos muito, tipo, acabando um, já iniciava Uhum. outro, e aí eu passei 16, 2017, 2018, 2019, muito ligada com feira de ciência, Uhum. com fóruns, enfim. Eu participei de muitos programas, eu viajei muito, e aí acabou que eu fiquei sem tempo de depositar e tudo mais. Mas aí os projetos já estão no incubadora, que é na UFESA, né? Incubadora da UFESA, para pedir o Uhum. depósito da patente. E aí eu tô focada muito nisso agora, né? É, nessa pandemia, não tem outra coisa que não seja estar revendo tudo, Uhum. todas as pesquisas, enfim, em relação a isso. Em questão de empresas ter entrar em contato, ainda nenhuma entrou, mas aí eu tomei a coragem de escrever a Embacaju, que foi o primeiro projeto, no edital da Natura, né, como eu falei, e foi muito, muito bom, muito bom. Foi antes da pandemia isso. Enfim, acabou que ainda não entraram por conta da pandemia, mas basicamente o edital é porque a Natura
que é um mundo com menos lixo, né? E aí eles queriam Uhum. embalagens que fossem biodegradáveis para os cosméticos. Então eu meio que transformei a embalagenzinha de alimento em embalagem para cosméticos. E aí foi bem interessante. E está correndo ainda isso lá. Inclusive, eu não sei se eles ainda vão voltar a entrar em contato, mas foi bem bacana participar de algo que envolva empresa, né? Porque eu estava muito ligada com questão só de pesquisa, pesquisa Aham. acadêmica, mas quando a gente fala de inovação para a empresa, já é outro olhar, já é outra coisa. E aí eu tenho que também me reinventar, né? Porque eu era muito ligada só na pesquisa. Perfeito. Mas isso é perfeitamente natural e é fantástico assim o que eu falei uma jovem cientista, mas que quando a gente olha os três principais projetos, olhando o seu currículo Lattes, a gente vê, né, assim, o meu olhar vai em cima do que ele gerou e esses ativos são ativos que, assim, na minha ótica, no meu olhar, eles têm lugar numa prateleira que eu falo, já pensamos em termos comerciais, né, de chegar à sociedade, né? Igual que nós vimos a semana passada com o professor Bruno, né? Eu fiz uma pergunta mais ou menos parecida com relação ao detergente, né? Alguma dessas empresas já procurou para colocar esse detergente na prateleira do supermercado lá, a um preço acessível para a dona de casa e tal, né? Pelos benefícios que isso certamente vai trazer. Agora, Karina, agora olhando assim, um pouquinho mais do lado, a gente falou muito aqui em cima dos projetos, né? É, em um determinado momento eu vi que você migra em termos de formação para a biomedicina, né? Na Facene, né? Em Mossoró, que é uma faculdade que tem vários cursos muito, muito interessantes, né? Eu tive dando uma olhada no portal da Facene. E por que biomedicina? Nossa, é muito interessante isso. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu queria entrar para ciência e tecnologia para que eu pudesse ser engenheira química. Era algo assim que eu sempre admirei muito. E de fato, eu consegui passar na Federal daqui de Mossoró para cursar ciência e tecnologia. E aí eu cursei 2 períodos do curso, não me identifiquei em nada. Vi que não era para mim aquele curso. E aí eu decidi mudar de área. Aí eu fiz o Enem novamente, passei para Química na UERN, que é aqui a nossa universidade estadual, e aí era licenciatura, e eu fiquei, não, também não quero muito Química. E aí eu fui pensar, analisar, enfim, ver todas as grades curriculares do curso, e o que eu mais me aproximava, assim, de paixão era a biomedicina. Era se tornar alguém, tipo, que é pesquisador na área da saúde, que vai solucionar algum problema na área da saúde, né? E aí eu me inscrevi pelo ProUni. Eu sempre estudei em escola pública, então quem é de escola pública tem esse direito, né? De se inscrever pelo ProUni e ganhar a bolsa de 100%. E foi isso que aconteceu. Eu passei na Facene, mas com bolsa de 100%. É uma instituição privada, não vou, enfim, pagar nada. E vou cursar biomedicina. Ainda não começaram minhas aulas, porque eu preferi estudar no segundo semestre, né? Eu preferi não cursar no primeiro, e aí eu tô bem animada para que o curso ele possa realmente despertar em mim essa paixão que eu tenho pela saúde, pela pesquisa, ligar todas essas áreas. E é isso. Mas aí o que acontece? Todas as minhas pesquisas, elas são da UFESA, né? Elas estão nos laboratórios da UFESA, então eu não tirei meu vínculo da UFESA. Eu ainda faço pesquisa lá, não vou me desvincular. E é tipo isso. Ah, por falar na universidade, você também é voluntária do programa Jovem Cientista, não é isso? Eu E queria que ciência você. para todos. Desculpa, Ciência para Todos. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para as pessoas que estão nos assistindo, né? Ainda há pouco eu falei sobre a importância de ter pessoas jovens como você, inspirando outros jovens, né? A apostarem na ciência, a valorizarem a ciência, a valorizarem os cientistas desse país, que são tão poucos, né? Isso. Eu queria que você falasse sobre esse programa de voluntariado que você desenvolve. E ainda, daqui a pouco a gente volta nos projetos, já estão começando a chegar algumas perguntas aqui. Tá bom, então.
O programa Ciência para Todos, esse ano vai fazer 10 anos já da criação. Ele foi desenvolvido, criado na Universidade Federal Rural do Semiárido, né, a UFESA, por dois grandes professores que eu admiro muito, que é a professora Celestina de Azevedo e o professor Felipe Ribeiro, que inclusive o Felipe Ribeiro participou comigo do DEO, né, no programa do Caldeirão do Hulk. E esse programa ele surgiu justamente para isso, para despertar nos jovens do semiárido potiguar essa paixão de fazer ciência e essa coisa de dizer assim, olha, você consegue sim fazer ciência, você consegue desenvolver projetos a partir das suas ideias, é possível, só que a gente vai te ajudar a fazer isso. Então, dentro do programa Ciência para Todos, além de incentivar e capacitar professores e alunos de toda a rede pública, enfim, daqui do Semiárido Potiguar, também tem a MCAT, né, que a gente fala que é a metodologia científica ao alcance de todos. O que é Uhum. isso? A gente meio que capacita os alunos e os professores a fazerem projetos científicos, né? Para que quando a gente consiga chegar na universidade, a gente já tenha a mentalidade do que é pesquisa, do que é um relatório, do que é um artigo, né? Todo o que é um diário de bordo, porque infelizmente muita gente chega na universidade e não sabe nem o que é isso, né? Ficou muito perdido. E aí o programa Ciência para Todos, ele nasce com esse intuito, né? De mostrar, disseminar o que é a ciência, dizer que dá sim para fazer ciência, mesmo que se vier de escola pública, sem laboratório e tudo mais. Então, eu fui fruto desse programa no ano 2016, né? A minha professora foi capacitada, então ela acabou Uhum. incentivando e capacitando os alunos dela, que no caso eu fui aluna. E hoje eu sou voluntária do programa e minha missão maior é isso, é dizer para pessoas com realidades parecidas com a minha, jovens, que dá assim para fazer ciência e que a prova tá aqui, né, que sou eu. É uma excelente prova, né? Ah, ainda há pouco eu falava que esses potiguares não são fáceis, né? Na próxima semana, o nosso convidado também é potiguar, na realidade ele é natural de Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, é um pesquisador da Emparne, José Simplício de Holanda, que vai falar sobre o uso do pedúnculo do cajueiro na ração animal. Né? Nós sabemos que o desperdício, infelizmente, ainda é muito grande do caju. Então, o José Simplício é um pesquisador que tem vários trabalhos publicados sobre o aproveitamento do pedúnculo na ração animal. Então, próximo sábado, aguardem. Bom, Karine, um outro ponto que você falou rapidamente aí, eu tive a oportunidade de assistir a sua participação no The Wall. Né? Foi simplesmente fantástico, né? Aquilo em termos do grande alcance que tem, a repercussão que tem um programa como o do Luciano Huck, né? O que foi que mudou na sua vida depois da sua participação no The Wall? Nossa, algumas coisas mudaram, mas assim, eu acredito que a responsabilidade ela aumentou, né? A responsabilidade de estar incentivando outros jovens a partir da minha história, de estar mostrando às pessoas nas minhas redes sociais como é um pouquinho da minha vida, que tipo, eu sou uma pessoa normal, né? Que as pessoas acham assim, mas ela deve, sei lá, ter uma mente muito brilhante, sendo que não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa simples. E eu acho que mudou mais isso, sabe? Essa responsabilidade que agora eu tenho porque eu ganhei muito seguidor nas redes sociais, muita gente acabou conhecendo minha história. E aí eu acredito que mudou nessa percepção, sabe? Porque realmente teve uma visibilidade muito grande o programa. A gente conseguiu passar a nossa mensagem, né, maior, que era mostrar que estava fazendo ciência aqui no Rio Grande do Norte, que tinha muita gente boa e que para mim foi a maior mensagem que a gente poderia passar. E o nosso maior prêmio também, né? Que foi entrar na casa de tantos brasileiros e dizer que vale a pena acreditar na educação, que vale a pena vencer através da educação. Pessoal, eu falei no início que a Ecarine, assim, premiadíssima. É, eu não mencionei absolutamente nenhum desses prêmios, né? Mas olhando o currículo Lattes do CNPq da Ecarine,
É uma relação extensa de uma página e meia. Eu queria que ela falasse rapidamente só dos principais. Eu vi que você teve na Europa, nos Estados Unidos, participando de feiras, algumas feiras assim muito destacadas. Assim, o que lhe chamou mais atenção nesses eventos que você participou? Nossa, para mim, todos os prêmios têm um significado e importância, né? Que eu carrego comigo que os prêmios não são as maiores coisas que eu ganhei, não. Porque o conhecimento, a mentalidade, todas as experiências que eu vivi foi maior do que isso. Mas, enfim, é muito gratificante também ser reconhecido, né? E como eu falei, um dos meus maiores prêmios que eu considero foi ter ganhado o quarto lugar em medicina avançada na maior feira de ciência do mundo. O primeiro lugar de reconhecimento da Sociedade Americana de Patentes pela minha invenção e pela minha criatividade, que também foi na maior feira de ciência do mundo. Outro prêmio assim, que eu considero muito importante foi ter ganhado uma credencial para participar do Fórum Científico em Londres, que eu representei o Brasil nesse Fórum Científico no ano 2018. E aí eu também ganhei um prêmio para participar de um programa de Mulheres na Ciência do British Council, que é o Conselho Britânico, dentre tantas outras premiações, né? Tipo, que eu, enfim, eu fui para a Câmara dos Deputados já palestrar, enfim. E é porque são tantos prêmios, né, que eu acabei, Uhum. enfim, mas todos eles têm um significado muito, muito importante. De dizer assim que tem mulher fazendo ciência, né, jovem, né, de 20 anos, que vem da periferia de Mossoró, de família pobre e que está vencendo na vida. E também, tipo, acho que o maior prêmio foi ter participado do The Wall, né? Acabei de lembrar aqui, o The Wall também para mim foi muito gratificante. Perfeito, assim, em termos assim de repercussão nacional, né? Ah, Isso. bom, está surgindo aqui alguns comentários, algumas congratulações. Tem aqui da nossa colega pesquisadora da Embrapa, Selene Benevides, que é pesquisadora da Embrapa Agroindústria Tropical, dando os parabéns pelo seu trabalho. Ao professor, do professor Bruno Amaral Crispim, né, que eu mencionei ainda há pouco, é professor da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, também parabenizando pelo seu trabalho. Do Fábio Paiva, que é pesquisador da Embrapa, também na área de transferência de tecnologia, também lhe parabenizando. Tem aqui um comentário aqui do Nelson Tadeu Daniel, dizendo o seguinte: registre imediatamente seu projeto para não aparecer um espertalhão, tanto aqui como no exterior, Karine. É verdade. Nossa, eu quero agradecer por todos os comentários, né? Dizer que a professora Selene é uma querida. Eu tive lá na Embrapa, acho que no ano 2017, acho que foi por aí. E aí eu estava ainda na Embacaju e eu queria muito visitar a Embrapa, que é uma empresa que eu admiro muito pelas pesquisas, por toda a história. E ela me recebeu muito bem, assim, na sala dela. A gente conversou sobre embalagens. E foi daquela conversa que eu pensei em ser engenheira, né? Química, acabou que não deu certo, mas obrigada, Selene, pelo carinho. Eu lembro muito daquela visita, eu sempre carrego muito todas as experiências que eu tive, inclusive quando eu visitei a Embrapa. Sim, eu tenho que resistir, né? Porque senão vai vir alguém, vai tomar tudo, eu sei muito bem disso, mas está tudo encaminhado. Isso é importante, essa recomendação. Eu trabalhei algum tempo nessa área e sei o quanto isso é importante. Porque o que existe de espertalhão nesse nosso planeta não está escrito. Tem um comentário aqui do Fábio Paiva. Ele fala o seguinte: o melhor seria a extração do LCC por prensagem a frio. Você tem algum comentário sobre isso? Sim, com certeza seria melhor, mas a ideia, a princípio, é reaproveitar o LCC das indústrias, né? E eles não usam essa técnica a frio. Por isso que aí acaba que eu também não cheguei nem a fazer isso,
porque minha ideia principal é reaproveitar da indústria, ir lá na indústria, pegar o que eles não reaproveitam e transformar em polímero. Uhum. Perfeito. Tem uma outra. Bom, o Nelson Tadeu Daniel está pedindo aqui para você deixar um meio de contato e também é, lhe dar os parabéns pelos trabalhos que você vem realizando. Tá? Tá Então, bom. tem o seu Instagram, né? Isso, Ah, pode falar comigo pelo Instagram, que eu acabo respondendo. Eu confesso que antes eu não estava nem conseguindo responder, que era muita mensagem, mas agora eu consigo. Pode falar que eu vou ver. ok. Tem ainda do Nelson. Deixa eu ver aqui. A extração a frio, já falei. Ah, outra pergunta. O Estado do Rio Grande do Norte tem lhe apoiado nesse brilhante trabalho? Boa pergunta. Isso. Tem sim, enfim, o governo, né, a governadora, enfim, ela já até postou alguma mensagem para mim nas redes sociais dela. É, o Estado do Rio Grande do Norte apoiou a gente quando a gente foi para a Feira Brasileira, na questão de custear toda a nossa viagem, né? No caso, a Secretaria da Educação do Estado. Eles sabem um pouco da minha existência, da minha Uhum. história e apoiam sim. Isso é importante. E a gente tem que cobrar das autoridades desse país todo apoio que der para a ciência ainda é pouco. O Brasil é um país que precisa muito investir nessa área, na área da ciência. Bom, tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui para não me perder. Bom, alguns elogios. Bom, tem aqui o Caju da Montanha. O Caju da Montanha é da nossa amiga Vânia Castiglione, lá do Espírito Santo. A Vânia fala que estou impressa. A Vânia, inclusive, foi diretora da Embrapa em Brasília. E ela diz: estou impressionada com a maturidade científica. Parabéns e sucesso. Olha, Oh, muito obrigada, Vânia. Toda a equipe que fez ou faz a Embrapa, eu sou muito grata. E também eu vi aqui que tem uma pergunta do Bruno, né, do professor isso. Bruno, que ele pergunta Em, em em qual qual etapa está no etapa? projeto e quais os micro-organismos, né? Então, Bruno, eu testei com algumas bactérias, a Staphylococcus e a Escherichia coli, que é justamente uma gram-negativa e uma gram-positiva, para mim ter esse controle de bactérias, e testei com o fungo Cândida, que é um fungo também que, enfim, né? Todos esses micro-organismos, esses três micro-organismos, eles são muito resistentes aos antibióticos atuais, né? E aí, toda vez que eu fiz, tipo, eu testei com catéter convencional e com meu catéter. E foi observado que no catéter convencional, as bactérias e o fungo se proliferaram na superfície e já no que eu produzi, no meu polímero, eles não conseguiram se proliferar. Por isso que a gente pôde comprovar que ele tem propriedades bioativas, uma vez que o fungo e as bactérias não vão conseguir se proliferar na superfície dele. Ok, muito bem. Deixa eu ver o que mais. Bom, do Bruno já foi respondida. Mais alguns aqui do próprio Nelson Tadeu, parabenizando novamente a você e ao Estado do Rio Grande do Norte. É, Karine, quais as novas ideias da Ecarine em termos de projetos para continuar ganhando o mundo? Nossa, eu vejo que agora Karine está mais preocupada na patente, de fato. Eu não tô mais pensando, né, tipo, que projeto eu vou desenvolver, até porque eu estou iniciando agora na graduação, né, novamente. Mas aí eu estou muito focada para que a gente consiga ter essas patentes o mais rápido possível, para que possa enviar para a Anvisa, passar por todos os protocolos que são necessários. E aí é esse meu ganhar o mundo, né? Ganhar não só o meu mundo, mas ganhar o mundo com essas embalagens, com o catéter. Então, eu estou muito preocupada nisso, porque eu já tenho muita ideia e essas ideias têm que ter algum foco assim maior, entende? Perfeito. Quer dizer, terminar o que você começou, né? Fazer o pouco, mas bem feito e de modo aquilo que eu falei, né? Eu acho que a maior realização de um cientista é quando ele vê a sua tecnologia, o seu invento apropriado
pela sociedade, né? Eu acho que esse é o maior pagamento do cientista, né? Porque quem se dedica a essa atividade não pensa jamais em ser milionário. Né? Não, não, não. Há quem diga que ser cientista é a arte de você ser feliz sendo pobre. Isso. Sem pensar Nossa, no. demais. Eu vivi isso muito, né? Aham, Tive que tirar dinheiro da onde não tinha para fazer as pesquisas. Tive que montar um mini laboratório no meu quintal, porque na minha escola não tinha. E aí eu fiquei pensando, Jesus, eu tô fazendo algo que vai solucionar um grande problema e eu não tenho nada para fazer isso, a não ser a mente aberta, né, para novos pensamentos e tudo mais. E eu passei por muita coisa nesse período que a gente nem falou aqui. Mas, por exemplo, eu perdi minha avó, que me criava, quando eu participei da minha primeira feira de ciência nacional, né, nível nacional. E aí eu uhum, lembro que quando eu cheguei em casa, a única coisa que eu queria fazer era mostrar a minha medalha à minha avó. E, tipo, tava acontecendo o velório dela, eu não pude, foi muito triste pra mim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, ainda tem toda a questão financeira, aí também veio essa questão mental, psicológica na minha vida, né, emocional. E eu vou ter que continuar fazendo pesquisa, fazendo ciência, não sendo uhum, valorizado, né? Porque você sabe que a nossa bolsa, que é algo assim que eu sempre falo do CNPq, Bolsa Júnior, é R$ 100. E aí a uhum. gente fica muito triste com essa realidade, uma vez que eu tenho que pegar ônibus para ir para a universidade, eu tenho que comprar reagentes, produtos, enfim. E R$ 100 é muito pouco. E aí é muito complicado fazer ciência no Brasil, mas ainda assim vale a pena. Ainda assim, quando você ama aquilo, vale muito a pena fazer. Ok, é fantástico. Não tem nem muito o que acrescentar a esse comentário que você fez, mas é isso mesmo. Isso não é valor para uma bolsa. Ah, tem um comentário importante aqui do Fábio, pesquisador da Embrapa, que fala o seguinte: só dois comentários. O Brasil exporta hoje 10 milhões de dólares em LCC. Né? O Ceará, inclusive, é um dos itens da pauta de exportações aqui do estado do Ceará, né? Do LCC bruto. E cerca de 95% das patentes são registradas do LCC são registradas no Reino Unido, né? Apesar de não plantarem um único pé de caju, né? Então, quer dizer, é o tipo da coisa que, de fato, a gente tem que abrir do olho, né, em relação a essa questão das patentes, até reforçando aquele comentário do Nelson Tadeu, Daniel. E é justamente aquela mentalidade que a gente tem de tipo, o que não é valorizado aqui acaba sendo valorizado lá, né? Então, Uhum, porque é muito mais fácil eles fazerem pesquisa lá, porque tem gente valorizando, tem gente investindo, né? E uhum, quantas empresas que podiam investir nesses projetos meu não vieram uhum. investir, né? Então é muito complicado a gente falar disso. Tem um comentário aqui da Regina Lúcia Feitosa Dias, do IBGE, aqui de Fortaleza, né, onde ela fala que está impressionada com a capacidade desta jovem cientista. Regina, ela tem apenas 20 anos, né, é, e que é uma inspiração para todos nós. Parabéns a ela e ao ICB por essa visão importantíssima em valorizar o estudo e a ciência. Vindo Nossa, da, muito obrigada. Tô impressionada pelos comentários também. Ah, não, você faz jus aos comentários. Agora, então a gente estava falando sobre os projetos para o futuro, mas eu acho que você está na direção certa, né? De acabar o que você. Tem projetos que você já concluiu, outros, o último do Catete ainda está em andamento, né? Mas assim, eu acho que a preocupação é essa, procurar reivindicar a propriedade intelectual disso, que assim, é super, super importante, fazer a redação do pedido de patente, que já não fez, né? Mas você falou que isso está no escritório de Da startup, incubadora da UFESA, tá na incubadora. incubadora. Que eu acho que faz um bom trabalho na incubadora da UFES. Aliás, a Universidade Federal Rural do Semiárido ela é uma referência nacional em termos de agronomia. Né? Uma universidade muito boa, por sinal, um bom quadro docente. Né? Tem aqui mais alguns comentários do Gilberto Cassiano,
né? Lamentável. As grandes empresas gostam de patrocinar Big Brother, infelizmente. O que fazer, né? Ah, mas, então, eu gostaria de colocar à disposição esse nosso bate-papo para você falar mais alguma coisa que eventualmente não tenha sido dito, né? Ou que não tenha sido perguntado, né? Antes ainda tem dois comentáriozinhos aqui da, deixa eu ver o nome dela aqui, Geni, fui professora de geografia dessa jovem, tenho muito orgulho dessa cientista. Depois do Maurício Antônio, precisamos trabalhar na parceria escola, universidade e empresa para melhorar a questão da pesquisa e da inovação tecnológica no Brasil. Nossa, a Geni é minha professora querida, é alguém que eu carrego muito no meu coração. Inclusive, mesmo na pandemia, eu passei lá na casa dela assim, dei um oi, um tchau, que é alguém que eu gosto muito. Todos os meus professores, na verdade, da escola foram fundamentais em toda a minha caminhada, né? A escola que eu estudava, eu falo que ela não tinha laboratório, só tinha cadeira, mesa e o professor, mas isso aí foi o mais importante para que eu pudesse vencer na vida, né? Porque eram pessoas que queriam realmente fazer com que a vida de um jovem desse certo. Então, eu sou muito grata por todos os professores que passaram na minha vida, que enfim. E é isso, Geni. Obrigada por estar aqui. Tem também o comentário aqui de um moçoroense dizendo que você é um orgulho, né? E principalmente sabendo que você vem da nossa terra, Mossoró, né? Nossa, que bom. Aqui eu estou me incluindo. Ah, o senhor é de Mossoró? É moçoroense? Morei aí até os 18 anos. Ah, que legal. E vim aqui para o Ceará, né? Bom, tem mais um outro comentário. Ela é um orgulho nosso, com história linda e de superação. Parabéns, né? Karine, à disposição para os comentários que você achar que ainda faltam ser feitos ou alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria que tivesse sido feita. Nossa, tá, eu acho que foi muito bom o nosso bate-papo, não ficou faltando nada. A gente realmente falou daquilo que era para ter sido falado, né? Que era de como o cajueiro, que é uma planta que também eu sou muito apaixonada, pode solucionar tão grandes problemas, seja na área da saúde, na área ambiental. E eu contei um pouquinho da minha história, né? E, tipo, só queria dizer que quem quiser falar comigo, pode me chamar no Instagram, que a gente consegue conversar. E também agradecer pelo convite, né? Onde eu pude aqui lembrar de tantas gente, tanta história que está aqui nos acompanhando. Então é isso, muito obrigada. Tá, nós é que agradecemos e lembramos a quem está nos assistindo que esse vídeo, o vídeo deste bate-papo, ele além de ficar disponível no IGTV, no Instagram, ele também ficará disponível no YouTube, no canal da Caju Cultura. Tá? O canal da Caju Cultura, onde você pode encontrar quase 50 vídeos sobre os mais variados temas acerca do negócio Caju. E Karine, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela gentileza em estar aqui conosco e compartilhar essa história, né, essa história de sucesso de uma jovem cientista. Tá? Um bom final de semana a todos e na próxima semana teremos mais um Potiguar aqui nesse bate-papo, falando sobre o aproveitamento do caju na ração animal. Bom sábado a Nossa, muito todos. obrigada. Bom sábado a todos. Obrigada por todo mundo que acompanhou e até mais. Até mais. Tchau.